Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 4 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido aí de imediato para se inscrever aqui no meu canal no YouTube de forma gratuita. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se se estiver aparecendo essa imagem para você e na sequência clicar na opção de se inscrever. Lembrando de deixar o sino das notificações devidamente aí ativado para sempre ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal. Uma análise especial, radar do mercado, que é entrada aí ao vivo durante o pregão a partir das 10h45, vídeo de aprendizado, enfim, e a análise de fechamento como esta aqui. Ibovespa apresentando boa alta aí de 0,98%, mas antes da sequência, clica aqui no card que está aparecendo para que você possa receber aí todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, receber isso no seu celular, no seu desktop, as carteiras de ações, tem atualização da carteira exponencial a partir de segunda-feira. Então tudo no seu celular, no seu desktop, você vai poder testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então, além do Ibovespa que está fechando em boa alta, vou comentar sobre os futuros, mini índice, mini dólar e depois venho para as ações falando de PTR4, de Vale 3, de Semig 4, de Lynx 3, BTOW3, B3SA3, Rapt 4 e MGLU 3. Começando aqui pelo Ibov, então essa alta de 0,98% pode alterar um pouquinho essa variação. Vai depender aí da saída do leilão de fechamento de diversos ativos, ainda tem vários ativos aqui dentro do leilão de fechamento. No pregão de ontem puxou para cima o leilão, vamos ver no pregão de hoje, mas enfim, o Ibov gera um fundo, para de cair em cima, justamente volta para cima, gera um sinal de alta em cima de um patamar ali importante de suporte, antigos topos anteriores, para nesse patamar, gera uma sinalização positiva e vai caminhando aqui para testar a zona de resistência importante agora no curto prazo. A tendência, lembrando, de curto prazo é de baixa e aqui o Ibov começa a trazer um sinal de enfraquecimento maior dessa tendência de baixa se superar a máxima desse grande candle de baixa, ou seja, superar os 104.049. E seria o principal indício. Por quê? Porque aí viria para cima de uma zona de resistência mais relevante que o antigo suporte, começando na faixa 102.782, depois 103.033 e mais acima a gente falaria que aí ficaria mais forte a resistência 103.500 a 103.875. São as resistências mais próximas para o índice, mas por enquanto gerando aí um movimento de subida. Sinalizou hoje a superação da máxima no pregão anterior, que aumentou a chance de poder ter um movimento de subida no índice. Indo aqui agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato sua valiosa audiência. Antes de mais nada, até pelo gráfico semanal, esqueci de comentar o gráfico semanal. Na semana, a queda que chegou a ser mais de 4%, fechando aqui com queda ali na faixa de 2,4%, acima ali da média móvel exponencial 13 períodos. A gente olhando para o gráfico semanal aqui, ó, a gente tem aqui, na minha avaliação, a gente está com a tendência indefinida no médio prazo, mas ponto positivo desse fechamento, se sustentando acima da média móvel de 13 períodos. Sinal ainda de força por parte dos compradores. E a manutenção aqui, se ficar mais algumas semanas aqui de lado, não teria nenhum problema, só ruim para o swing trade, né? Se ficar mais tempo de lado. Mas não teria nenhum problema em relação à expectativa, ao cenário gráfico, à expectativa de alta, vista pelo cenário gráfico de prazo maior, gráfico mensal, gráfico quadrimestral, ou seja, a tendência continua sendo de alta num prazo maior. Então, quanto maior o tempo que ficar aqui de lado e depois romper toda essa região aqui para cima, vai aumentar a chance de ter um movimento maior de expansão. Mas eu não descartaria ter algo aqui dentro desse atual movimento de baixo, de se ter algo maior aqui um pouco para baixo, para depois gerar uma sinalização mais forte para romper esses dois topos que foram gerados aqui nessa faixa de pontos aí de 106 mil a 106, que é a máxima histórica agora, 106.650. Então, de 106 a 106.650, zona importante de resistência para o índice Bovespa, dois topos no gráfico semanal. Então, nos futuros, mini índice, forte recuperação, dia de forte de alta, ali um martelo aqui esse candle no martelo, a gente podia falar de um harame, um candle com corpo pequeno dentro do corpo do candle anterior, podemos falar também de estrela da manhã, que é justamente um grande candle de baixo, um candle ali no formatozinho de uma estrela, normalmente acontece mais aqui para baixo, seria uma variação, e um candle de alta aqui apontando para cima. Enfim, uma confirmação de um fundo que pode trazer o mini índice para cima da zona principal aqui de resistência, que seria a máxima desse pregão que abriu com gap de baixo até o gap lá, ou seja, a região de 103.400 a
4,065. No G60 a gente tem aqui uma tendência de alta, ficou o dia, uma boa parte do tempo aqui enrolado, aí gerou esse candle forte de alta aí no G60, gerando um fundo ascendente, que foi um sinal positivo, favorecendo muito mais buscar operações na ponta compradora, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, a favor desse movimento de subida. Então, para o próximo pregão, o que seria interessante acontecer para a compra? Manter-se aqui dentro desse movimento de subida, ou seja, enquanto se mantiver dentro desses candles ascendentes aqui no gráfico de 60 minutos, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Melhor ainda, de fundo ascendente. Se a gente pegar o gráfico de 10 minutos, tem um movimento muito longo para cima. Então, comprar pivô de alta aqui, risco um pouco maior. Ou seja, relação dos riscos ganho menos favorável. Se vier aqui essa hora, a última hora de pregão aqui de hoje, e na segunda-feira abre ali subindo, gerando uma sinalização até de fundo ascendente no G10, ficaria mais para se buscar operação na ponta compradora após uma correção um pouco maior aí do preço. E para a ponta vendedora, teria que acontecer, no meu caso, algum sinal de baixa, de topo, no gráfico de 60, ou seja, de quebrar essa sequência de máximas, de mínimas ascendentes, ou no G60 ou no gráfico de 30 minutos. Se isso acontecer, aí fica mais interessante para se buscar a operação de venda de topo descendente no G10 ou no G5. E aí ficar atento, logicamente, para essa zona aqui de suporte, que é num movimento de queda, agora essa região aqui tende a funcionar como suporte mais relevante, 101.990 a 101.865. No dólar, o dia de hoje apresentando mais uma queda de 0,79% a semana, uma pancada para baixo no dólar, queda de 2,57% na semana, então uma queda realmente acentuada. Dólar entrando na região principal de suporte aqui de toda essa correção que ela fez aqui, esse movimento para baixo, e depois gerou outro fundo. Se o dólar perder essa região, gera um sinal de topo duplo, inclusive botando até no gráfico de 2 dias, vai ficar um pouco mais limpo. Ó. Gráfico de 2 dias fica mais limpo aqui para a gente visualizar essa possível formação de topo duplo. Formação de topo duplo no dólar, a gente teria ali a projeção de queda, uma projeção de queda aqui. Opa, peguei o Fibonacci errado, deixa eu só pegar, tá certo aqui. Daqui para cá, deixa eu só colocar novamente, daqui até aqui. Então a gente teria ali uma projeção lá para 3.884, né? Uma projeção puxada, mas enfim, temos aí a projeção de queda em relação ao dólar, a altura aqui desse topo duplo. E o outro nível, um ponto ali de projeção de queda também, seria de um pivô de baixa, a gente teria na faixa ali de uns 3.944, enfim, muito próximo da região de um gap que tem ali em aberto ainda no dólar. Então, sinal ruim, vamos lá, sinal ruim assim, sinal de baixo, sinal bom, né? Porque o dólar, cotação do dólar mais para baixo, e o dólar aqui no G60 permanece dentro de uma tendência de baixa, ou seja, para se buscar operação de compra, mas que foi comentado ontem, se gerasse alguma sinalização de alta no G60, superou a máxima do que no anterior, buscou alguma entrada na ponta compradora, não exigir muito para cima, porque você está trabalhando contra a tendência do gráfico de 60 minutos, veio aqui novamente para baixo, foca de novo em uma operação na ponta vendedora, no G10 através de topo descendente ou pivô de baixo, continua desta forma, vou pegar até o gráfico aqui de 10 minutos, continua dessa forma, caiu, retomou a tendência aqui de baixa, se voltar a subir aqui a partir ou de agora ou de um próximo pregão, abre subindo e gera sinalização de topo descendente no G10, principalmente para baixo da região dos 4,066, fica mais para a ponta vendedora. Para a ponta compradora, o ideal seria justamente gerar um sinal maior aqui de subida, voltar forte aqui, gerar um fundo ali superando 4,064,50 ou mais do que isso, e na sequência passar a gerar fundo ascendente preferencialmente acima dos 66,50 que eu comentei agora há pouco no gráfico de 10 minutos, ou seja, vem forte para cima e passa a gerar fundo ascendente acima desse patamar, aumenta a probabilidade de tentar pegar um movimento de alta lá para a faixa da resistência de 4,074. Indo então agora falar aqui só em relação ao gráfico semanal, né? A gente dá para ver também pelo gráfico semanal a possibilidade de montar um topo duplo, e isso apontaria, como a gente já viu, para o fechamento desse gap aqui de alta. Mudaria inclusive a tendência já é de baixo no gráfico diário, mudaria inclusive a tendência também para baixo no gráfico semanal, que nesse momento a tendência está indefinida no gráfico semanal. Ações, PTR4, pregão de hoje, queda de 0,86%, não conseguiu acompanhar a alta do Ibovespa, que está aqui agora, já fechou aqui com alta de 1,02%. Então o Ibov fecha com alta de 1,02%. E na semana o Ibov realmente manteve-se ali no 2,4%. Então falando aqui de
Falando aqui voltando aqui para as ações, falando de PETR4, a gente teve essa queda de 0,86%. O ativo permanece dentro de uma tendência de baixa, chegou a superar a máxima do que no anterior, mas muito dentro de zonas de resistência, não evoluiu. E o pior, ainda veio chegar a perder até a mínima do pregão anterior. Então a Petro, por enquanto não gerar algo, por exemplo, assim, num pregão segunda-feira, não conseguir fechar ali para cima dos 27, 27,06, enfim, acima da média móvel de 13 períodos, acima desse patamar aqui de suporte, ali na faixa que era suporte, R$27 justamente, que agora tende a funcionar como resistência. Enquanto não voltar para cima dessa região, fica mais com um olhar para baixo, ou seja, uma perspectiva maior de baixa, podendo vir a fechar esse gap aqui de alta que está localizado na casa dos 25,66 a 25,60. A ação no gráfico semanal está gerando aqui um movimento de queda, está dentro de uma tendência indefinida, na semana caiu 4,16%, mas ainda continua sendo um ativo que eu vejo com bons olhos para longo prazo. Principalmente se esse papel parar, ou seja, a queda não acelerar muito aqui para baixo. Se parar aqui nessa região onde está a média, ficar aqui ou na semana seguinte montar um candle aqui de alta, aumentará a chance de poder gerar um movimento aí grande para cima, gerar um fundo ascendente e, consequentemente, aumentar a probabilidade de romper toda essa zona de resistência que ela tem aqui pela frente na faixa lá dos 28,24 a R$ 28,55. Na Vale 3, o dia de hoje foi de boa alta de 2,53%, diferentemente da Petro. A Vale superou a máxima do pregão anterior, e conseguiu gerar aí um movimento de subida, caminhando para a zona de resistência que eu já tinha comentado na última análise e também na análise, no radar do mercado do pregão de hoje. Só um instante. Desculpa mais uma vez. Então aqui é o patamar importante de resistência, R$ 46,78 a R$ 46,93. Acima dessa região, a resistência mais importante fica na casa dos R$ 47,00. E depois disso, o gap de baixa, esse gap aqui, ó. Então a gente tem ali o gap em R$ 47,71. Olhando para o semanal, para quem está comprado no ativo, eu trabalharia até com stop já abaixo do fechamento de ontem, 45,44, ou aqui em R$ 45,09. Primeiramente R$ 45,43 ou depois em R$ 45,09. Se tiver o pregão de segunda-feira, após o pregão de segunda-feira, para quem está comprado, pregão de segunda-feira, testando essa zona de resistência, eu já jogaria o stop para baixo da mínima desse candle aqui. Porque se gerar um sinal de topo descendente, aumentaria a probabilidade de queda, porque a tendência no gráfico diário continua sendo uma tendência de baixa na Vale 3. O que seria um sinal relevante por parte dos compradores, além dessa sinalização positiva do pregão de hoje? O que seria um sinal relevante para esse ativo em termos de sinal de retomada da força por parte dos compradores, retorno do preço para cima desse gap aqui, que é esse gap de 47,71 até aquela região dos 48,10, para quem lembra nas últimas análises da Vale, que estava aqui brigando e não gerava o sinal de entrada que se encaixava para mim. Se ela voltar para cima dessa faixa aqui de preço e passar a gerar sinal de alta até pelo gráfico de 60 minutos, me interessaria em abrir compra no ativo em termos de swing trade a favor de uma perspectiva de nova tendência de alta. CEMIG 4, operação da CEMIG 4 encerrada através do stop de proteção do ativo. Dentro do que eu falei na última videoanálise de fechamento, o ativo já tinha gerado uma relação risco-ganho de 1 para 1. Então, por esse motivo, abri espaço para trabalhar com stop de proteção no papel. Optei por trabalhar com stop de proteção e esse stop de proteção foi acionado no pregão de hoje. O stop de proteção foi reposicionado na faixa dos R$ 14,12 no primeiro momento, depois de R$ 14,10. Então, essa operação da CEMIG trouxe aqui um leve ganho de 0,49%, capital total mais 0,11%, lembrando a operação de venda, né? A venda executada aqui nesse pregão, tentando pegar aqui um movimento para baixo no papel. Links 3, seguimos na ponta comprador. Na verdade, foi uma recomendação de compra no pregão de hoje, né? Seguimos na ponta comprador, não. Seguimos na ponta comprador de Rapid 4, que eu vou comentar mais à frente. Recomendei compra hoje de Links 3. Ativo tinha fechado já muito bem o pregão de ontem, só que eu não recomendei ontem porque entrada aqui muito próximo da massa estava longe o stop dessa operação. E aí ela proporcionou no pregão de hoje, pelo gráfico de 60 minutos que eu vou colocar aqui do lado esquerdo, ela proporcionou esse recuo aqui. E eu, aproveitando esse recuo, eu recomendei compra quando o papel estava aqui próximo até da mínima do dia.
recomendei essa compra, tentando pegar o quê? Um movimento de recuperação, visto que fez um movimento de alta e faz esse movimento que já tinha vários candles, o caminho mais provável seria gerar um movimento para romper essa máxima que ela acabou fazendo aqui ainda nesse pregão. A expectativa é que fizesse só no pregão seguinte. Mas enfim, executamos essa compra, passando os dados dessa entrada da Lynx 3. Compra por volta dos 33,54, fechou ali na faixa, fechou aqui na casa dos 33,90. Então, a compra por volta dos 33,54, stop da operação R$ 32,55. Risco de 2,95%, alocando 17% do capital total. E objetivo na faixa dos R$ 35,52. Essa é a operação da Lynx 3 que a gente vai estar acompanhando de perto a partir do próximo pregão. BTOW3, recomendação de compra executada também. No pregão de hoje, na live, eu comentei que esse stop aqui era um stop longo e no gráfico 60 minutos eu tentei olhar para buscar alguma compra pelo gráfico 60 minutos para trabalhar com stop mais curto e não consegui. E por esse motivo eu não tinha recomendado a compra de manhã, que já tinha oscilado acima da máxima deste candle. Só que eu continuei acompanhando esse ativo no decorrer do dia. E aí no decorrer do dia, pelo gráfico 60 minutos, o que ela fez aqui na primeira hora de pregão? Ela foi lá, oscilou acima da máxima pregão anterior, foi lá embaixo. E quando ela gerou isso aqui para mim é um sinal um pouco mais relevante do que esse movimento mais quebrado aqui para cima. Ou seja, o movimento já começou de maneira forte para cima. Então eu recomendei a compra logo depois que superou essa máxima aqui. A recomendação de compra no ativo fechou aí na máxima do dia com alta de 1,87%, tentando pegar justamente um próximo movimento de alta aqui no gráfico diário dessa ação após ela se sustentar acima da região de topo anterior. Quais são os dados dessa compra? R$ 48,66 para entrada, recomendação de compra, e o fechamento dela ficou em 49, terminou em 49, stop R$ 47,33, risco de 2,73%, que é um stop mais curto, né? Que é o stop justamente abaixo da mínima do pregão de hoje. Porque para mim é o seguinte, se esse ativo que bate aqui nessa região de suporte, gera aqui essa sinalização de força, rompendo tudo aqui para cima, se voltar para baixo dessa mínima aqui, para mim não faria mais sentido continuar comprado, pelo menos focando em swing trade, ela descaracterizaria o que eu gostaria de ver no gráfico dela para continuar comprado no curtíssimo a curto prazo. Então, temos essa posição em aberto, risco 2,73%, o percentual da carteira 14% e alocando aí 2,73%, alocando 14% do capital total e o objetivo em 51,32%. B3SA3, recomendação de compra nessa última hora de pregão. O ativo estava vindo para um fechamento acima da máxima ali acima da média móvel de 13 períodos, parou em cima do patamar de suporte, vindo com um fechamento mais relevante. Da outra porque você está comprando um ativo que está dentro de uma tendência inclusive de baixa, eu diria até em tendência indefinida devido a essa bagunça que ela está aqui no gráfico. Você está comprando com várias resistências aqui nesse patamar. Mas olhando o gráfico semanal, o ativo tem toda uma região aqui forte de congestão num formato ali de um triângulo simétrico, ela bate na base desse triângulo simétrico e confirma aqui uma sinalização para cima. Só que eu olho mais para o gráfico semanal. De que forma? Que ele já fez um movimento longo para cima e faz aqui todo o movimento lateral, ou seja, a partir dessa semana, já tem várias semanas aqui andando de lado, o papel pode gerar um movimento de subida, não que vai gerar. Por esse motivo, eu resolvi arriscar uma entrada ali pelo gráfico diário, trabalhando com stop aqui basicamente abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 43,09. Então, entrada por volta dos R$ 44,43, fechou aqui em R$ 44,55 e o stop dessa operação em 43,09 já era um risco de 3,02%. Objetivo dessa operação na faixa dos R$ 47,11, alocando 17% do capital total. Indo aqui agora para Rapt 4, ativo que a gente executou uma compra no pregão de ontem, fechou hoje com queda de 0,92%. Seguimos na ponta compradora. O candle de hoje não fechou abaixo da média móvel de 3 períodos, então não tem alteração do stop dessa operação. E eu olho o pregão de hoje mais como um pregão de correção da forte alta do pregão de ontem. Olhando para o gráfico 60 minutos, ou seja, fez um movimento que saiu daqui de baixo, veio aqui em cima e agora faz uma correção basicamente em 2 etapas. Então, minha expectativa ainda é que esse papel consiga gerar um movimento para cima. Então, eu ainda vejo com bons olhos, logicamente que pode vir um forte para baixo ainda, não significa dizer que não vai vir, mas eu ainda vejo com bons olhos o que aconteceu aqui, essa correção de forma mais lateral, um movimento mais no tempo em relação a esse movimento de subida. Então, a primeira interpretação minha é que esse candle seja um candle de correção em relação a esse candle de alta
e a chance de poder ter algo para cima a partir aí da próxima semana. Vamos ver se ela confirma isso através, num primeiro momento, de um fundo no gráfico de 60 minutos. Poderia até vir aqui perder essa mínima aqui e depois gerar um sinal de alta no G60, seria até mais interessante. Seguindo aqui para o último ativo a gente comentar, a MGLU3 fechou o pregão de hoje com alta de 3,97% e conseguiu romper tudo aqui para cima, ou seja, toda a sua máxima histórica, rompeu esses topos anteriores. O papel então saiu ali de uma zona de resistência extremamente pesada que tinha gerado até esse topo, volta a trazer um sinal mais forte para cima. Para quem entrou comprando, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima desse pregão aqui. Ou para quem vai abrir uma compra através desse, que é uma das estratégias, né, estratégia de rompimento, vai abrir compra através desse candle, o stop ficaria abaixo da mínima dele. A outra alternativa seria através de um gráfico de 60 minutos, aguardar algum tipo de recuo que possa trazer esse papel para cima, fazer um recuo aqui testando essa região de topos anteriores, como por exemplo a região ali principalmente de 38,30 até 37,93, essa faixa aqui de preço, vindo aqui para essa região, trazendo aqui um recuo no G60 nesse patamar e gerando sinalização de fundo. Aqui é o gráfico 60 minutos, gerando sinalização nessa faixa aí de preço. Ficaria a possibilidade de abrir uma compra pelo gráfico 60 minutos com stop mais curto e tentando pegar a continuidade da tendência de alta do G60 e, consequentemente, a tendência de alta e o movimento de alta do gráfico diário. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e um excelente final de semana e até segunda.